Você já se perguntou como a tecnologia que usamos todos os dias chegou até aqui? Como passamos de máquinas gigantes que ocupavam salas inteiras para dispositivos no bolso? A resposta passa por dois nomes que mudaram o mundo: Bill Gates e Steve Jobs. A história começa nos anos 70, numa época em que computadores ainda eram usados só por grandes empresas e governos. Mas dois jovens estavam prestes a desafiar esse cenário. De um lado, Bill Gates, um estudante brilhante de Harvard, apaixonado por programação desde a adolescência. Aos 13 anos, ele já criava seus próprios códigos e passava horas em frente a um terminal. Do outro, Steve Jobs, um jovem californiano carismático e rebelde que abandonou a faculdade, explorou a Índia em busca de autoconhecimento e via a tecnologia como algo espiritual, quase artístico. Em 1975, Gates fundou a Microsoft junto com seu amigo Paul Allen. Eles começaram escrevendo um interpretador de BASIC para um computador chamado Altair 8800. Era algo simples, mas abriu as portas para o que viria depois. O sonho de Gates era ousado: colocar um computador em cada mesa, em cada casa. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple em uma garagem em Los Altos, Califórnia. O primeiro produto, o Apple I, foi literalmente montado à mão e vendido em pequenas quantidades. Mas logo veio o Apple I II, um dos primeiros computadores realmente acessíveis ao público, com um monitor colorido e foco no usuário comum, não apenas em engenheiros. Enquanto Gates focava em software para empresas e fabricantes, Jobs queria criar máquinas completas, com hardware e software funcionando em perfeita harmonia. Nos anos 80, a tensão entre os dois mundos começou a crescer. Em 1981, a Microsoft fechou um contrato decisivo com a IBM para fornecer o sistema operacional do seu novo computador pessoal. Nascia o MS-DOS e, com ele, uma explosão no mercado de PCs. Isso catapultou a Microsoft para o centro da indústria de tecnologia. Em 1984, a Apple lançava o revolucionário Macintosh, com uma interface gráfica amigável, ícones, janelas e mouse, era algo nunca visto. O comercial, dirigido por Ridley Scott, transmitido durante o Super Bowl, virou um marco. 1984 não será como 1984, dizia o anúncio, fazendo referência ao livro de Orwell. Jobs queria libertar os usuários do cinza dos sistemas tradicionais. Mas logo depois, em 1985, veio a queda. Steve Jobs foi afastado da própria empresa após conflitos internos. Ele tinha a visão, mas seu estilo impulsivo e perfeccionista causava tensão entre executivos e acionistas. Enquanto isso, Gates crescia cada vez mais. Em 1985, lançou a primeira versão do Windows, com interface gráfica que lembrava a do Macintosh. Dali para frente, a Microsoft dominou os anos 90. Com o Windows 3.0, depois o Windows 95, Gates transformou o sistema em padrão mundial. A empresa também lançou o Office com Word, Excel e PowerPoint, pacotes que viraram ferramentas essenciais para empresas e escolas. Em 1995, Bill Gates era o homem mais rico do mundo e a Microsoft parecia invencível. Enquanto isso, a Apple cambaleava. Sem Steve Jobs, lançava produtos sem grande impacto e perdia espaço. Em um ponto crítico, a empresa estava à beira da falência. Mas aí veio a reviravolta. Em 1997, a Apple traz Steve Jobs de volta. E uma das decisões dele surpreendeu o mundo: firmar uma parceria com a Microsoft. Sim, Gates investiu 150 milhões de dólares na Apple e, com isso, salvou seu antigo rival. Uma jogada estratégica que evitava que a Microsoft fosse acusada de monopólio total e que, ao mesmo tempo, reacendia a chama da Apple. Jobs começou a simplificar os produtos, acabou com linhas confusas e focou no design, identidade e experiência. Em 1998, lançou o iMac,
com cores vibrantes e formato arredondado, um computador que parecia uma peça de arte. Em 2001 veio o iPod, que reinventou o jeito como ouvimos música. E em 2007, Jobs subiu ao palco e apresentou algo que mudaria tudo: o iPhone. Um telefone, um iPod e um navegador de internet, tudo no mesmo aparelho. Naquele momento, a Apple não era só mais uma empresa de computadores, era uma criadora de experiências. Enquanto isso, Gates continuava no comando da Microsoft, mas começou a olhar para fora da tecnologia. Em 2000, criou a Bill and Melinda Gates Foundation, focada em saúde, educação e combate à pobreza. Em 2008, Bill Gates deixou seu cargo diário na Microsoft para se dedicar à filantropia. Já Jobs, mesmo lutando contra uma grave doença, continuava liderando a Apple com paixão. Em 2011, o mundo perdeu Steve Jobs. Milhões de pessoas ao redor do planeta prestaram homenagens. Ele não era só um CEO, era um símbolo da criatividade, da coragem de desafiar o comum. Hoje, a influência dos dois é visível em tudo. Usamos iPhones com apps que nasceram no Windows, criamos, trabalhamos, nos comunicamos em plataformas que eles imaginaram quando ninguém mais acreditava. Bill Gates criou o ecossistema onde a tecnologia cresceu. Ele deu as ferramentas. Steve Jobs mostrou como a tecnologia podia ser bela, humana e essencial. Dois gênios, duas visões e um legado que molda o mundo até hoje. E o mais impressionante, essa revolução ainda está só começando.